Vamos lá, gravando já. Aqui. Então, na última aula a gente fez até a 6ª questão. Aqui a gente vai para a 7ª, certo? Então foram questões que eu considero questões muito importantes, que caem muito, vocês vão ver muito no ensino médio, certo? E cai muito em Enem, algumas coisas assim. Por isso que eu dei uma ênfase mais maior nessas questões aqui. Deixa eu mudar essa fonte, pronto. Esse tipo de questão, quando você tem um fio, eu vou ler já a questão, mas você já vê que ela é diferente um pouquinho. Por quê? Porque os blocos não estão juntos, né? Não estão ligados. Aí você, então não tem ação e reação? Mas nesse caso tem. Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa. Só colocando os nomes, né? Certo, gente? Mas aqui você tem um fio puxando. Ó. Então, quando você... deixa eu aumentar só essa figura aqui. Então, quem quiser já ir desenhando aí no caderno, claro que eu vou disponibilizar isso aqui, né? Eu já disponibilizei, eu acho que até a 4ª questão. Essa aqui, a 7ª, já... Quando eu terminar, eu disponibilizo logo tudo para vocês fazerem em casa, tentar fazer novamente as questões. Mas quem quiser desenhando, isso aqui, você vai ter um fio aqui puxando. Okay? Então, a força puxa o bloco B, mas podia estar aí puxando o bloco A, certo? Não interessa. Está puxando aqui, mas todo o conjunto é que se move. Entendeu? Então, um pouquinho diferente se os blocos estiverem juntos e você estiver empurrando os dois. Eu quero puxar. Então, se você quiser puxar o bloco A aqui, você tem que prender algum fio aqui no bloco A, né? Para ele também caminhar junto no sistema, com o bloco B. Então, quando você puxa, você aplica uma força no B, o B transmite a força para o fio aqui, que transmite para o A, puxa também. Certo? Então, você tem aqui uma chamada tração no fio. Olha, lendo a questão. 2 blocos A e B, de massas 10 e 20 quilos, respectivamente. Então, aqui a escala está errada, né? Porque o bloco... Não, mas podia ser de outro material. Mesmo tamanho, mas outro material pesaria mais. Unidos por um fio de massa desprezível. Está aqui o fio aqui. Ó. Estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Vou destacar o sem atrito. Então, você não vai se preocupar com atrito. Certo? Lembrando que quando terminar aqui, eu vou fazer mais algumas questões sobre atrito. Certo? Eu quero que vocês fiquem bem falar assim no popular, bem sabidos em relação ao atrito. Okay? A gente já calculou alguns separadamente, principalmente quando tiver dois. Um bloco a gente já fez, eu vou tentar fazer com vocês. Tentar não, vamos fazer com 2 blocos. É um pouquinho difícil, um pouquinho trabalhoso, mas eu vou só mostrar para vocês, ok? Quando tiver 2 blocos. Aí, quando tiver 2, você pode fazer com 2, com 3, com 4. Mas eu quero que vocês saibam no ano sabendo como é que se trabalha com atrito. Não só com um bloco, mas com 2. Uma força também horizontal de intensidade 90 newtons, aqui, ó, é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. A tensão no fio que liga os blocos é a tensão ou, a gente pode dizer, ó, não tem vírgula não, a tensão ou tração no fio, já tem um fio aqui, que liga os dois blocos é a tensão ou tração no fio que liga os dois blocos. Então, a pergunta pode ser a tensão no fio, que é a força, certo? Ou tração no fio, ambas são forças. Força de tração, força de tensão. Então, ele quer calcular a força que está puxando o ar aqui. Ó. Certo? Eu vou até desenhar um bloquinho. Um bloquinho não, uma setinha, seria... Quem está entrando aí na sala? João Carreiro. Cadê formas? Vou desenhar uma setinha aqui para dizer que tem uma força puxando, certo? Opa, pronto. Eu vou pintar essa danada de vermelho. Pronto. Não vou mexer muito não, senão... Então tem uma força puxando aqui, ok? Então a gente faz aqui o mesmo processo que a gente faz com as outras questões se tivesse 2. O primeiro passo, quem quiser ir fazendo aí, pode ir fazendo, e se quiser que eu espere um pouquinho, espere. Passo 1. Regra, calcular aceleração. Pronto, é a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão aqui, certo? Lembrando que as questões são muito dinâmicas, pode pedir outras coisas, ele pode dar aceleração para calcular uma massa, mas assim, a gente vai ver como é que se calcula
esse tipo de questão e dependendo de outro tipo de questão, vocês entendem, certo? Primeiro interpretem a questão. Então, primeiro vamos calcular a aceleração. Ok? Para calcular a aceleração, a gente usa a segunda lei de Newton. F é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Nós temos um detalhe. Quantas massas nós temos? Vou deixar o chat aberto aqui, certo? Deixa ele no cantinho. Aí vocês vão respondendo. Eu vou vendo aqui se vocês estão. Pronto. E vou deixar isso aqui ligado, que às vezes alguém fala. Eu quero saber quem é. Quantos blocos a gente tem? 2. Então, se a força puxa os 2 blocos, a massa que a gente vai usar é a massa dos 2. Então, a força vai ser igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Certo? Então, vamos lá. Nós temos a força? Temos. Vou colocar os dados aqui, certo? Os dados. Os dados, a força de quanto? 90 newtons. Dados, força 90 newtons, massa de A igual a 10, né? 10 quilos. Massa de B igual a 20 quilos. Então, eu quero a aceleração igual... Sempre fica... Eu vou deixar maiúsculo, não vou ficar querendo não, porque... Então, nós temos 4 variáveis. Força, massa de A 2, massa de B 3, aceleração 4. Nós temos 4 variáveis e nos dados nós temos 3, ó. Faltando só 1. Então, a gente calcula tranquilamente. Vamos lá, gente. Calcule aí, por favor. Coloca na fórmula e me dá a resposta. O Matheus já fez aí. Alguém teve alguma dificuldade de fazer? Quem teve, coloca aí eu. Aí a gente... Substituindo a força 90, massa de A 10, mais massa de B 20, vezes A. Matemática agora vira só matemática. Não faça isso aqui, gente, ó, 10 mais 20, tem muita gente que erra aí, ó. Faz isso, certo? Tá errado. Então, primeiro, obrigatoriamente, você tem que fazer o quê? Resolver o parênteses. Resolver o parênteses aí, 10 mais 20, 30. Ah, pessoal, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, certo? Então, organizando agora os fatores para não se complicar depois. 30A é igual a 90. O 30 está multiplicando, passa dividindo. Igual. Ah, vou deixar maiúsculo, gente, desculpa. 90 dividido por 30. Na matemática, isso aqui dá 3, né? Aceleração. Só que ele não quer aceleração, ele quer força, né, de tração. Segundo passo,
Para quem não lembra, passo 2, nós temos obrigatoriamente que isolar os corpos. Gente, por favor, quem estiver anotando aí, tenta isolar esses corpos, eu dou uns minutos para vocês. Isso aqui é extremamente importante para esse tipo de questão, certo? Isolando. Corpo A, como é que fica? Corpo A. Aí eu vou deixar um espaço. E vocês vão isolar o corpo B. Tentem isolar os dois. Quem não conseguir, não tem problema. Certo? Vamos lá, você pega essa figura, vou até deixar a figura aqui exposta. Você vai pegar isso aqui e vai isolar os dois. Isolando o A, como é que ficam as forças que atuam nele. Isolando o B, como é que ficam as forças que atuam nele. Certo? Vamos lá. Deixa na questão, Matheus, é para fazer, é? Não, mas você não já fez? Se não quiser digitar, pode abrir o microfone aí. Para isolar, tá aqui, ó. Eu deixei a figura, né? Porque você olhando a figura, você corta aqui, ó. Tchuf. Né? Passa uma lista aqui e aí isola o A, e separa. Aí para isolar o B, você tchuf, corta aqui no A, né? Para isolar o A, você corta aqui, ou aqui no meio, ó. Tchuf. Aí para isolar o B, você corta aqui. Isolaram aí? Então, para isolar o A, eu vou repetir a questão. Repetir não, vou dar um Ctrl C aqui. Aí vou trazer tudo para cá. Aí eu vou cortar aqui, ó. Né? Aí eu vou formatar a figura. Cadê o... Aqui. Cortar aqui, meu Deus. Vou cortar essa danada. Aí eu vou cortar ela aqui, ó. Acabei de isolar o corpo A. Então, no corpo A, quantas forças a gente tem atuando nela? Quantas forças aí? Lembrando que é sem atrito, viu? Uma. Só uma força. Isso aí eu vou desenhar ela aqui. Desenhar a setinha. E vou pintar com vermelho para ficar mais fashion. Ficar mais chique. Então, nós temos uma força puxando aqui, nessa cordinha, viu? A gente chama força de tração, certo? Aí, em vez de força de A, vou chamar isso aqui de tração. Deixa eu abrir uma caixa de texto, vou colocar aqui tração. É justamente a tração, a tensão no fio que ele quer calcular. Ele quer calcular essa força. Certo? Vamos lá, deixa eu colocar um nomezinho aqui, tração. Simplesmente tal. Vou chamar tração. D maiúsculo. Contorno, sem contorno. Não. Aí vou trazer isso aqui um pouquinho para baixo. Vou levar tudo para baixo. Não, vou levar tudo para baixo quando ficar separado.
Ih, meu amigo, esse negócio aqui ficou estranho. Vou trazer você para cá, depois trazer você para cá. Pronto. Aí, ó. Então, essa aqui é chamada tração ou T maiúsculo, certo? É a força. Isso aqui é uma força, viu, gente? Isso aqui é uma força. Força de tração. Certo? Então, agora a gente coloca na segunda lei. Segunda lei, força é igual a massa vezes a aceleração. Aí a gente dá nome aos bois aqui. Né? A força que a gente está chamando é quem? Tração. Então, vou chamar de T maiúsculo. Certo? A massa, a gente vai usar a massa dos dois? Não, vamos usar só a massa de A, porque está isolada, é como se fosse só ele. Massa de A vezes A, certo? Eu só dei o nome aqui, a força eu chamei de tração e a massa é massa de A. Então, o objetivo é calcular esse T aqui, ó. Não calculem ainda, certo, gente? Deixa eu só isolar o corpo B aqui, porque da mesma forma que você faz o outro, escolhendo um dos dois para calcular esse T, aqui é a mesma coisa. Ok? Será que eu estou dando Ctrl V de novo? Entra. Então, para isolar o B, eu vou cortar aqui, ó. Certo? Formatar. Cortar. Vou cortar aqui. Pronto. Isolei o B. Então, quando vocês forem isolar, é assim que tem que ficar. Certo? Aí no corpo B eu tenho quantas forças aqui? Isso, Juliano. No corpo B eu tenho duas forças. Né? Eu tenho a força puxando para um lado e aqui vai aparecer a tração. Eu vou inserir outro, senão fica uma reta torta aqui. Então, para esse lado aqui, nós temos a tração. Certo? Eu vou ter que pegar isso aqui e colocar. Aí vamos ter que fazer um jeito e colocar. Ficou bonito. Pronto. Ok? Pronto, é assim que fica o corpo A e fica o corpo B. Ficou um pouquinho do A aqui, né? Mas acho que. Deixa eu tirar aqui. Ok? Pronto. Assim ficou B. Então agora a gente joga na segunda lei. Então, primeiro, calculando os Mateus, levantou a mão, foi sem querer? Não respondeu, não. Sim. Ei, Paulo, quem está puxando o A é o B? É. Quer dizer, quem está puxando o A é a cordinha, né? Quem está puxando o A é a cordinha. Certo? O B não pode estar puxando ele porque o B está tipo separado. Entendeu? Se fosse junto, estivesse empurrando aí, tudo bem. Mas aqui existe ação e reação, certo? A tração aplica no A, aqui, ó. E o A responde aqui com essa tração aqui. Então, tá aqui a ação e reação, que é a mesma força. Certo? Então, é a cordinha que puxa a tração no fio. Essa força é transmitida do B, é transmitida para o fio, e o fio transmite para o A. Certo? Não posso dizer que é o B que está puxando ele, porque estão separados, não tem contato. O contato dele é através do fio. Então, o B transfere a força para o fio transfere para o A. Okay? Aí aqui você joga agora na segunda lei. Então, lembre, ó, o passo a passo para fazer esse tipo de questão, com dois blocos, calcular a aceleração, usando os dois. Okay? Depois isolar os corpos para calcular a força de contato ou a tração no fio. Então, isolando aqui, nós temos que colocar as duas forças. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Então, agora também a gente dá nome aos bois. Se tem duas forças, a gente tem que colocar uma resultante, né? A gente coloca tudo na mesma questão. A força agora são duas, viu? Então, vou colocar a força resultante aqui. Ok? Aí, para não se complicar, coloca tudo logo na mesma forma. Quantas forças a gente tem? Duas. Quem é que está ganhando aqui nessa questão? É F ou é o T? Quem é maior, vocês acham? Lembrando que o sistema está caminhando em direção à força. Certo? Quem está ganhando nesse cabo de guerra? O F ou o T?
F, isso mesmo. Clarice. Clarice chamou aí. Pode dizer. Tá com dúvida em tração, certo? A tração é como se você estivesse puxando. É uma força que está no fio. Aí esse fio, essa força que esse fio está aplicando num bloco é chamada tração, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui dois blocos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá difícil encontrar dois aqui que sejam visíveis para você. Vou pegar essa água oxigenada. Pronto, aqui. Mas dá uma olhada na minha esposa. Então, se eu tenho dois blocos, deixa eu ver se vocês estão me vendo aí. Pronto. Você tem dois blocos aqui, ó. Se eu aplico uma força aqui, eles vão caminhar juntos, certo? Então, estou aplicando uma força no primeiro, e essa força está sendo transmitida pelo contato para o segundo bloco, certo? Mas, porventura, se você tem blocos separados e quiser puxar esse aqui, quiser puxar os dois, você tem que ligar eles através de alguma coisa. Aí você liga através de um cabo, um fio, certo? Imagine que é alguém, um carro puxando o outro quando tá quebrado, né? Rebocando, por exemplo. Então você tem que ligar por um cabo, por um fio. Aí quando você puxa esse, os dois vão juntos porque estão ligados por um cabo aqui. Então essa força que está puxando esse através desse cabo é chamada tração, certo? Essa força que está ligada aqui, está puxando aqui esses blocos aqui, esse bloco. Então essa força aqui que está sendo aplicada nisso para caminhar junto é chamada de tração. Então quando o carro está sendo rebocado, a força naquele cambão ou naquela corda, né? Legalmente tem que usar o cambão, não pode usar a corda. Mas digamos que um carro está sendo rebocado através de uma corda, a força naquela corda utilizada para puxar aquele carro, aquela força é chamada de tração, certo? Ok? Então é só um nome que se dá a uma força no fio, ou a força no cabo, ok? Então aqui nós temos a força e a tração. Então o resultado vai ser as duas. Quem está ganhando é o F, porque está caminhando nesse lado aqui. Ó. Então quem está ganhando é ele. Então ele fica primeiro. Então vai ela primeiro. Só que aqui nós somamos ou nós diminuímos as duas? Qual o sentido, viu? Uma para a esquerda, outra para a direita. Diminui. Isso, porque estão sentidos contrários. Então vai ficar F menos T é igual. Massa a gente vai usar só a massa do B vezes a aceleração. Então o objetivo é a gente calcular isso aqui, né? Então por que eu fiz os dois? Porque aqui nesse tipo de questão, para calcular o T, você vai usar ou o corpo A ou o corpo B. Você vai usar um dos dois, o que você achar mais fácil. Certo? Então, esse T aqui é igual a esse. Ó. É a mesma coisa. Certo? Então, você usa por aqui ou por aqui. Você tem duas formas de calcular a mesma coisa. Certo? Ou você usa pelo A ou B. Eu acho mais fácil aqui, né? Porque você não tem que fazer resultado. Então, quando o bloco só tem uma força, eu costumo usar ela, dependendo do tempo que eu tenho. Certo? Se eu tivesse no concurso, eu já fui no Enem, por exemplo, eu fazia quando caía, acho que caiu esse tipo de questão, sempre cai. Não, no meu tempo não era Enem, não, era vestibular. Eu entrei na faculdade por vestibular. Ok? Aí eu fazia, porque eu precisava de tempo. Então, o tempo lá é ouro, né? E tempo do Enem é mais ouro ainda, é diamante. Então, eu fazia logo, quando eu via que só tinha um, eu ia para lá. E não costumava, dependendo do tempo, eu não costumava tirar a prova real com o outro. Talvez, se eu acabasse a prova logo, eu voltava para ver se tá tudo ok, porque as duas têm que dar a mesma coisa. Ok? Falou. Oi. Esse F vale quanto? Esse F é o 90. Esse F é Aí 90. Esse T é, e a Esse T é tração o que é eu quero. 30, né? Não, a tração eu vou calcular ainda. Ah, ainda mais. Ah, ok. Certo? Esse T eu vou calcular ainda, essa tração. Então, por que eu coloquei de vermelho? Porque é isso que eu quero calcular. Então, aqui, se eu usar o A, eu tenho uma massa de A? 10. Eu tenho uma aceleração? 3. Então, fica fácil, né? Se eu usar o bloco B, eu tenho uma força que é 90, os dados aqui na questão, está lá em cima. Certo?
tem uma massa de B e tem uma aceleração. Então, calcula a mesma coisa. Vou calcular com vocês. Vamos lá. Vamos calcular pelo A. Aí eu vou fazer os dois. Aí nós vamos provar que os dois são iguais. Aí vocês escolhem na prova qual fazer, por qual. E se quiser tirar a prova real fazendo os dois, tranquilo. Ok? Então, aqui o T, que eu quero calcular, é igual. A massa de A é 10 vezes o A, que é 3, né? Então, a tração, 10 vezes 3, eu acho que é 30, né? 30 newtons. Então, respondeu. Certo? Respondeu aqui. Será que eu boto preenchimento amarelo? Ficou mais massa. Só tá aí, ó. Então, fazendo por aqui, respondeu, beleza, aí. Viu, tá tudo ok, a massa de A tá certa, a aceleração tá certa, então dê 30. Mas vamos tirar a prova real, vamos fazer pelo outro. Se der 30, tá tudo tranquilo. E se não der, aí errou alguma coisa, ok? Força, 90, menos a tração, que eu quero calcular, é igual, massa de B é 20, e a aceleração é 3. Então, vamos fazer a matemática desse danado aqui. 90 menos T é igual 20 vezes 3, eu acho que é 60, né? Não vou dizer eu acho, não. Vou logo dizer. Menos T. Aí esse 90 está somando, ele passa diminuindo. Ele está somando, viu, gente? Tá, o sinal dele aqui na frente. Então vai ficar menos T é igual a 60 menos 90. 60 menos 90, tem gente que coloca 30, mas não é. Subtrai e consegue o sinal do maior. Menos 30 newtons. Ah, só me deu positivo, outro deu negativo. Mas aqui você faz o quê? Multiplica. Menos 1. Peraí. Multiplica por menos 1. Então, menos dá mais. T igual menos com menos dá mais 30. Tirei a prova real e provei matematicamente que a tração é 30. Ok? Deixa eu botar aqui para vocês anotarem. Quem estiver anotando aí. Quantos a gente tem na reunião? 50, olha. Está quase na mesma. Acho que é acima da média. Por que F menos T? Porque o F é maior, Ana Ju. Porque o F é maior. Você coloca sempre, se lembra da força resultante, você coloca sempre o maior primeiro para ficar positivo, né? Então, se o sistema está caminhando, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, depois eu volto. Se o sistema está caminhando nessa direção, é porque essa força é maior do que essa força aqui, certo? Aí você coloca ela primeiro. Então, se está caminhando nessa direção, ela é maior. Então, ela vem primeiro e o outro vem depois. A outra é como se fosse oposição, certo? Juliano perguntou, não entendi a pergunta. Por que são duas forças? Abre o microfone aí. Há duas forças aonde? Aqui ou na resposta? No bloco B, duas forças. É porque você tem um aqui puxando, aí você tem um fio aqui, certo? Essa força que vai puxar o A. Ok? Então, se você coloca uma corda para um lado, outra corda para o outro, e o B no meio, aí você tem um cabo de guerra, né? Aí você tem um cabo de guerra. Você tem uma força para um lado e outra força para o outro. Aí por isso que tem duas forças, certo? Por isso que eu perguntei a vocês quantas forças a gente tinha no B. Aí vocês responderam duas, né? Uma para cá, outra para cá. E essa aqui que vai puxar o A. Aí por isso que nós temos que colocar as duas aqui, ó. Certo? Mas a resposta, isso aqui é só para vocês tirarem a prova real, que tanto fazendo pelo A pelo B, dá a mesma coisa. Ok? Ô, Paulo, Oi? eu tinha calculado a tração antes, aí deu 30 newtons mesmo. Mas eu pensava que nessa parte, 90 menos T, eu já substituía. Aí eu fiz assim, 90 menos... Não dá certo. Não. Mas Porque no você quer final, calcular ela, entendeu?
Aham, mas no final ficou 60 igual a 60. Isso não prova. Isso, prova também. Isso daqui indica, mas... Porque a equação, esse lá tem que dar igual a esse aqui, né? Então deu. Pronto, então dá certo. Então você provou de outro jeito aí. Você colocou dizendo Uma que os prova dois lados. errônea. Não é errônea, não. É a prova certa. A prova tá mas certa. eu não sabia. Então. Mas a matemática colocou outro caminho para você fazer a mesma coisa. Aí você, quando viu que um lado deu igual ao outro, aí deu tranquilo. Aí você provou que ali, justamente aquele T ali é 30. Entendeu? É outra forma de você fazer. Substitui e vê se um lado é igual ao outro. Se, por exemplo, tivesse um lado um 70 igual a 60, aí não pode, né? Aí você tem errado alguma coisa. Como é que 70, por exemplo, é igual a 50? Mas quando você viu que os dois lados da equação estão iguais, aí você fez a prova real também. Ok? E toda equação é isso, né? Um lado tem que dar igual ao outro. Aí você pode substituir e ver aí. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Eita, meu cachorro tá... Comeu besteira, tá vomitando para você. Eita. Vai beber água, macho, vá. Coitado. Tá comendo besteira? Vai dar nisso. Se alguém tá falando aqui, quem é? Deixa eu só ver se é algum aluno pedindo alguma coisa. Não sei quem é. Eu vou responder não aqui, vou responder no... Deixa eu ver se é algum problema com o aluno aqui. Maria Clara. Ela fez uma pergunta, eu não entendi. É algum de live, participação? O que é que ela... Deixa aqui que ela vai dizer já. Ok? Então, a sétima questão, eu terminando isso aqui, já coloco lá para vocês revisarem, certo? Então, já tem a metade lá, eu coloquei. Eu vou colocar ela já toda pronta. E vou dar os hashtags aí. Eu não sei quando é que a gente vai ter avaliação. Não respondeu. Será que ela quer o link? Poderia me dizer todas as equações que precisamos saber da primeira, segunda, terceira lei de Newton? Pode. Ela está na live? Ela está na live, será? Está na live? Se ela estiver na live, deu para todo mundo. Ela perguntou todas as equações. Não são todas, é toda. Será que ela está na live? Eu respondo aqui já. Opa, aí. Então você vai usar essa daqui, ó. Segunda lei. Certo? Lei da inércia não tem, vou destacar aqui, lei da inércia não tem fórmula, vamos dizer assim, né? É mais uma teoria que os corpos tendem a permanecer em repouso, movimento, certo? Sem nenhuma força agir sobre ele, tende a permanecer no seu estado. Então, a lei da inércia é uma teoria. Teoria não, lei, né? Aí a segunda lei está dizendo isso aqui, que força igual a massa vezes a aceleração, certo? Não, parei. Uma coisa que eu não gosto é quando isso aqui fecha logo. Aí, eu fico falando feito um bobão aqui. Falando sozinho. Então, eu estava falando que Maria Clara perguntou... desabilitar. Maria Clara perguntou qual é a equação. É essa equação aqui que você vai usar nesse tipo de questão, na dinâmica, né? Lembrando que você vai ver no ensino médio equações dessa aqui um pouquinho diferentes. Tá?
Porque vai depender da direção. A gente tá trabalhando em direção horizontal. Da direção vertical, a equação muda um pouquinho. A gente vai ver na próxima questão. Certo? Aí, na direção... aí, se você tiver, por exemplo, a força puxando aqui, clarinho, ó, aí você vai ter um ângulo, né? Aí, essa equação, se eu não me engano, vai ficar assim. Força vezes o cosseno do ângulo. Cosseno, aí tem uma letrinha grega, eu vou colocar um hashtagzinho, mas é cosseno do ângulo, certo? A massa vezes a aceleração, acho que é assim, que é a componente. Tá vendo? Então ela muda um pouquinho, porque força é uma grandeza vetorial. Como é a grandeza vetorial, depende da direção também. Uma coisa você está puxando na horizontal, outra coisa você está puxando inclinado aqui. Você tem que fazer a componente, mas isso deixa para o ensino médio. Então ela sofre um pouquinho de alteração, mas a segunda lei que a gente vai usar é essa daqui, ó. Isso que eu destaquei. Certo? E a terceira lei de Newton é ação e reação. Toda ação gera uma reação. Mesma intensidade, sentido contrário. Então, a equação que a gente usou em todas as questões foi essa aqui, não foi? Essa daqui. Ó. Lembrando que ela sofre por uma mudançazinha, mas isso aqui é só você dando nome aos cabritos. A força a gente chamou de tração, então coloca T. Massa de ar, entendeu? E lembrando que a resultante é só você somar ou diminuir, se tiver em mesma direção, soma, direção contrária, diminui. Beleza? Vou deixar o chatzinho aberto aqui. Rian. Bom dia, meu amigo. Tranquilo aí? Tudo cedo, hein? Não, Rian, você pega a primeira lá no YouTube, viu? Que eu resolvi essa questão aqui. Mas eu acho que você... Fera, você sabe resolver. Mas eu vou colocar lá no YouTube. Vai estar lá, acho que é hoje para amanhã. A resolução dessa questão 7. Ok? Lá, gente, vocês querem que eu repita a questão, alguma coisa? Posso ir para a questão 8? Ninguém respondeu, então vamos lá. Outro tipo de questão que é fácil, certo? É só você entender como é que funciona a questão, certo? Você entender como é que funciona ela e também aplicar a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, certo? Só que aqui a gente vai usar a força aqui, já não está mais no sentido horizontal, ó, né? Você já está agora no sentido o quê? Vertical. Aí no sentido vertical, vou colocar até a observação, sentido vertical de força, sentido vertical, pé, força, aí você já lembra de peso. Viu? Sentido vertical de força, você liga logo para peso. Opa, aí a gente vai ter que usar o peso. Certo? Deixa eu só dar mais um espaço aqui. Eu não vou pedir para vocês anotarem, que vai estar lá, né? Eu gostaria que vocês escrevessem só as respostas, algumas anotações aqui, se fosse fazendo, certo? Por exemplo, vocês vão anotar isso aqui. Vocês podem desenhar. Não, mas eu vou deixar desenhado aqui, então vocês podem pegar depois. Mas a observação é o seguinte. Nós temos aqui tração no fio, né? Ó, um fiozinho. Então, se nós temos um fio, nós temos a tração. Vamos desenhar ela aqui? A gente só tem 15 minutos, dá tempo. Então, aqui... Opa, para cima, desculpe. Então, aqui nós temos uma traçãozinha, certo? Tem um fio. Se tem um fio, nós temos uma tração. Vermelho. Então, aí é a tração. Certo? Tem um fiozinho aqui, ó. Então o bloco B vai mover. Mover por quê? Daqui a pouco a gente sabe. Ele vai se mover, essa roldana aqui vai girar, ó, e vai puxar o ar. Certo? Então o ar está sendo puxado por um fio. Então o fio nós temos uma tração. Deixa eu ver se eu coloco o nome dela aqui. Vou pregar isso aqui. Dar um Ctrl C. Vou copiar este danado para cá. Ixi, Maria. Vem para cá, meu filho. Mais. Não, para cá. Isso. Você vem mais para cá. E você vem mais para... Esses bichos às vezes não.
Quem faz o seguinte, aí vocês, quando desenharem, colocam, por favor, tração aqui, certo? Esse vermelho é a tração, certo, gente? Vermelho, tração. É uma força, puxando para cima. Física é 2 aulas, Matheus, mas o horário que a direção pediu e pediu para todo mundo obedecer aquele horário foi 1 hora. Até porque a aula do oitavo começa de 8h40, entendeu? Até 9h40. Aí a direção pediu para cumprir rigorosamente aquilo ali, pela respeito à instituição, tipo assim, ó, né? Vou respeitar o horário da direção. Mas depois tem aula de Dária e Dária manda gravada, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a direção para eu, depois da aula do oitavo, abrir mais meia hora. Certo? Eu vou pedir primeiro. Eu vou solicitar, não vou abrir hoje não. Quando ela disser, beleza, aí a próxima aula eu boto mais meia hora. Depois da aula do oitavo, que termina 9h40, aí a gente vai entre 9h50 até 10h20. Certo? Pedir. Hoje não, porque tem que obedecer o que a direção mandou, né? Certo? Então, para baixo, a gente tem uma força aqui também, gente. Para baixo tem uma força também. Para baixo a gente tem outra força. Essa força para baixo, que eu vou deixar nessa cor azul mesmo, é o peso. Certo? Então, nós temos para cima a tração e para baixo o peso de B. Eu vou ter que fazer esse peso de B aqui. Desenhar uma caixa de texto e colocar aqui. Caixa de texto, vou colocar peso. E peso. Eu vou chamar PB, certo? PB. Aí não tem contorno. Então aqui para baixo é o peso de B, para cima é a tração. Certo? Será que isso aqui fica lá em cima, hein? Sem ficar tudo. Ctrl C. Ctrl V. Fica aí. Tá certo? Não. Não na minha cara. É LED. Então, para baixo o peso de B, para cima a tração no fio. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar os dados aqui. Dá tempo. Dados. Então, nós temos o quê? Massa de ar igual a 20 quilos, eu acho, né? 20 quilos. Massa de B é igual a 80 quilos. Só temos isso. E a gravidade, que na Terra não precisava colocar, mas já está aí, é igual a 10. É a única coisa que a gente tem. E, professor, cadê a força? E aí é que vocês têm que entender. Então, passo 1, mesma coisa lá de cima. Passo 1, calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, Clarinha, a gente usa o quê? Segunda lei de Newton, né? F é igual massa vezes... Quantos blocos a gente tem no sistema? 2. Então, quando essa rodana gira, o bloco B puxa, o bloco A é puxado. Então, todo o sistema se move. Ó. Todo o sistema se move. Certo? Então, se todo o sistema se move, nós vamos também usar as duas massas. Massa de A mais massa de B. Pronto. Temos a massa de A? Temos. Temos a massa de B? Temos. Temos a força? Temos. Vamos calcular a aceleração. Vamos ver se alguém calcula aí. Não.
Nesse caso, não. A aceleração do conjunto é a aceleração normal, certo, Matheus? Então, se você bota um bloco puxando aqui, a gravidade vai atuar onde? A gravidade vai atuar aqui, ó, no bloco B. Certo? Esse bloco A está sujeito à gravidade aqui nesse sentido? Não. A gravidade não puxa aqui. A gravidade está puxando aqui, ó. Então, a gravidade está agindo aqui. Não está agindo no conjunto aqui, certo? Então, vamos lá. Olhando para essa aqui, gente, ó. Essa é uma particularidade que você tem que ver nessa questão aqui. Preste atenção. Olhando para essa figura aqui. Isso aqui com 80 quilos, isso aqui com 20. Isso aqui vai se mover, sim ou não? Se eu tenho um bloco de 80, imagina a situação, você pega um blocozinho mais pesado, coloca um fio, uma roldanazinha que gira, né, isso aqui, e um blocozinho mais leve. Aí você coloca em cima da mesa, isso aqui vai se mover, sim ou não? Vai ganhar aceleração esse conjunto? Não, não quero que vocês calculem, não, quero que só você responda se vai se mover ou não. Ou vai ficar parado? Então, vai se mover, né? Imagina você tem um bloquinho de 80 quilos aqui. Emenda um fio no bloco A e bota numa rodando, isso aqui vai girar nesse sentido aqui, ó. O bloco A vai sendo puxado e esse B aqui vai sendo puxado para baixo aqui, certo? Se você tem um movimento, você tem aceleração, certo? Digamos que esse movimento é uniformemente variado, né? Você tem aceleração. Então, para ter isso, você tem uma força no sistema, certo? Você tem essa força. Agora, você tem que saber qual é a força que é atuada nesse sistema aqui para ele entrar em movimento. Qual é a força, gente, que é atuada, que é colocada nesse sistema para isso aqui entrar em movimento? Alguém responde aí? Então, nesse sistema aqui tem uma força que está fazendo com que esse sistema se movimente, que é essa força aqui. A quem vocês acham que é essa força que está atuando no sistema para entrar em movimento? Hein, Rian? Se você tem movimento aqui no sistema, você tem aceleração. Então, você tem uma força atuando aqui. E está até desenhado aí já. Gravidade não é força, gravidade é aceleração. Qual é a força que está atuando nesse sistema para que ele entre em movimento? Pergunta de $1 milhão. Daniel, você é o cara, meu amigo. Daniel, se eu tiver um filho, não quero que seja igual a Daniel. Né? É o peso, cara. Tá aqui, ó. É o peso. Sentido vertical da força, é o peso. Então, esse peso de B é que está fazendo que o sistema se movimente. Certo? Repetindo, o peso de B está fazendo com que esse sistema todinho se movimente. Ó. Olha aqui ele aqui, ó. Então, se você cortar aqui essa tira, esse fio, esse sistema vai parar. Né? Imagine que você corta aqui, ó, o fio. Esse sistema, esse bloco A vai continuar andando, sim ou não? Não vai. Certo? Entenda que quando esse tiver... Acho que eu vou resolver essa questão só na próxima semana. Então, a gente vai passar esses 5 minutos entendendo ela aqui. Certo? Então, se você liga um fiozinho mais pesado e um fiozinho aqui mais leve aqui, esse mais pesado, esse peso, de novo, esse peso desse bloco vai puxar esse bloco A aqui. Certo? Então, se isso aqui fosse 20, isso aqui fosse 80, isso aqui saía do canto? Não. Certo? Se esse bloco B fosse 20 quilos e esse aqui fosse 80, o bloco de 20 teria força suficiente para puxar o bloco de 80 quilos? Não teria. Certo? Então, o sistema ficaria o quê? Parado. Porque essa força do bloco B, se fosse 20 quilos, não seria suficiente para vencer a inércia do bloco de 80 quilos. Certo? Olha a inércia aí. Se esse bloco fosse de 20 mais leve, ele não teria força suficiente para vencer esse bloco de 80 quilos. Só que você trocou. Você colocou de 80 quilos aqui, aí você pega o bloco de 20 aqui. Aí quando você tem um peso maior aqui, aí você consegue puxar isso aqui, consegue vencer a inércia. Aí você entra em movimento. Tá vendo que eu estou falando bem pausadamente, né? Quando você pega um bloco mais pesado aqui, aí ele entra em movimento. Então, se está entrando em movimento, é porque existe uma força no sistema. E qual foi a força que foi usada no sistema para entrar em movimento? O peso desse bloco aqui. Certo? E peso é força. Aí como é que eu sei disso? Corte aqui esse fio.
Veja se o bloco A continua se movendo, se você cortar. Não vai se mover. Ele vai parar e o fiozinho vai ficar pendurado aqui. Imagina a situação. Certo? Imagina a situação. Então você coloca o mais pesado aqui, o mais leve, o mais pesado puxa ele por causa do peso. Por causa do peso. Olha o sentido da força, peso. Então essa força aqui, ó, eu vou dar o nome dela, vai ser quem? Vou trazer tudo para cá para não ficar confundindo. Então essa força aqui, agora é quem? O peso de bloco B. Igual. Aí massa do sistema mais massa de B vezes a aceleração. Tá vendo aí? Certo? Aí o peso de B, como é que a gente calcula peso, hein, gente? Como é que a gente calcula peso? Responda aí no chatzinho. Peso de B. Isso. Peso de B, a gente diz que é quem? Massa de B vezes quem? A gravidade. A particularidade desse tipo de questão é vocês pegarem a força e substituir pelo peso do bloco que está lá embaixo, que está puxando. Só isso. O resto é tudo igual. Mais massa de B vezes A. Então, a particularidade dessa questão aqui é vocês colocarem na força, a força que está agindo no sistema, que está puxando esse sistema todo para baixo, é você colocar a força, é ser esse peso desse bloco que está aqui embaixo. E como é que a gente calcula o peso? É a massa dele vezes a gravidade. Então, nos dados a gente tem tudo. A gente precisa da massa do A, está aqui. A gente precisa da massa do B, está aqui. A gente precisa da gravidade, mesmo se não tivesse colocado, era 10. Se nós temos isso, nós temos isso, nós temos isso, nós temos isso, calcula isso aqui? Calcula. Então, calcule aí para a gente terminar hoje, só faltam 2 minutos. Veja quanto é o valor da aceleração. Não, cara, quero que vocês primeiro calculem, depois eu mostro. Viu, Rinha? Eu fazendo tudo aí não tem graça, né? Os dados estão aqui, ó. Aqui. Aqui os dados, então vocês vão colocar nessa formulazinha aqui, ó. Será que deu 8? Vamos ver. Massa de B é 8. Gravidade 10. É 8 ou é 80? 80. É igual. Massa de A é 20, ou é 10? 20. Mais 80 vezes... Agora é matemática. 80 vezes 10 dá 800. É igual. 20 mais 80, 100. Vezes A. Então, colocando aqui a variável para o primeiro membro. E a segundo. Cortando os dois zeros. 8 dividido por 1. Dá 8, né? Ou seja, o sistema caminha com aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Que é o valor da aceleração. Certo? Aí o passo 2, que vai ficar para a próxima semana. Prometo pedir lá para aumentar mais meia hora depois da aula de inglês. Acho que aumentar o horário, acho que não tem problema, né? Teria problema se fosse diminuir a hora, mas para aumentar... Passo 2 agora, que eu queria que vocês fizessem em casa, quem quiser, claro, calcular a tração. Eu não sei que ele pediu aqui a tração. Sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que ela será dita. Então a gente já calculou, né? 8 metros por segundo ao quadrado. Aí vamos colocar a letra B.
calcula com a segunda lei, né? Essa atração. Segunda lei. Então, por exemplo, agora eu quero letra B, tração no fio. Não tinha aqui na questão, mas eu adicionei. Tração no fio. Tração no fio. Para calcular a tração, isolar. Você vai ter que isolar o bloco A, isolar o bloco B e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Certo? No bloco A teremos quantas forças? Só uma. Minha filha está falando sozinha. Maria? Maria? Bloco A teremos uma força, atração. Hein? Não, só para ver se você está acordado. Aí no bloco B, quantas forças a gente teria? Duas, ó. Vendo? Peso e atração. Quando você isolasse, você ficaria o bloco A com uma força e o bloco B com duas. Certo? Não, eu não posso ir não, Ian. Daqui a pouco tem aula do oitavo. 8h40. Certo? Não sei se eu abro mais meia hora depois. Homem, eu vou pedir. Quando a direção autorizar, e eu... Da próxima semana a gente começa a outra de 9h50 até 10h20, certo? Melhor, né? Tá? Então hoje a gente fica uma hora. Próxima semana a gente entra de 9. Só que a gente tem um intervalo. Fica 7h30 às 8h30. Aí a outra fica de 9h45, 9h50 até 10h20. Certo? Mais meia hora. Então, um exercício para vocês é isolar aqui e tentar achar a tração. Certo? Quem quiser fazer, fica à vontade. Oi.